agora Carta aos Gálatas. Que momento é esse na história da humanidade? Vamos à nossa linha do tempo, lembrando que a parte de cima são os personagens bíblicos, a do meio o governo da Judéia e a de baixo o governo que dominava o mundo. Na época, o Império Romano dominava o mundo, então durante o Império de Tibério, Jesus realizou o seu ministério dos anos 27 ao ano 30, depois de Cristo, enquanto que na Judéia o governador era Pôncio Pilatos. Paulo se converteu aí por volta do ano 33, não se sabe ao certo ano, e durante o império de Calígula e o começo do império de Cláudio, em Roma, Paulo se preparou em Tarso e em Antioquia. E de lá ele foi enviado por mestres e profetas, junto com Barnabé, para a primeira viagem missionária, onde ele vai fundar as igrejas da região que nós vamos estudar hoje, Galácia. No ano 49 ele vem ao concílio de Jerusalém, guarde isso, nós vamos falar nessa aula hoje. A segunda viagem, ele vai tratar de todas as igrejas da Ásia Menor e vai abrir igrejas na Europa. Terceira viagem missionária, ele vai visitar todas as igrejas, tanto da Ásia como da Europa, e aí começa o Império de Nero, em Roma. E durante esse período, até o ano 61, Paulo tem a quarta viagem missionária como prisioneiro, sendo julgado em Cesareia e em Roma. E ele vai ter a sua morte por volta do ano 66, 67, depois de Cristo. Então a gente deu aí uma pincelada, né, da história, o momento da história do apóstolo Paulo no contexto mundial, né, o contexto universal. Bom, veja aí que região é essa da Galácia. O que é Galácia, né? Então no nosso mapa, nós vamos ver agora a região mediterrânea. Então você vê ali a Grécia acima, e você vê aí do lado direito, pode soltar aí, porque nós vamos agora nos aproximar da região da Galácia. Então a região da Galácia é a região que está do lado direito. Então você está vendo essa região toda perto da Grécia, é onde atualmente está o país chamado Turquia. Essa é a região da Turquia hoje, né? Por exemplo, a cidade de Esmirna é uma cidade muito famosa da Turquia, né? A capital em Istambul, que fica naquele estreito, né, que une os dois continentes, Europa e Ásia. Essa região que você vê, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, para cima é a região chamada Galácia. Então quem nasce na Galácia é Gálata. Muito bem. Paulo vai fundar as primeiras igrejas gentílicas, né, as igrejas no estrangeiro, na Ásia, exatamente nessa região, a região da Galácia. Então veja a primeira viagem missionária neste mapa. Ele vai sair de Antioquia, que é a primeira igreja gentílica, nós já vamos falar sobre isso, e ele vai abrir essas igrejas aí na região da Galácia, né, subindo ali Antioquia até a Galácia. O próximo mapa é da segunda viagem missionária. Então, ele vai passar por todas as igrejas da Ásia Menor, inclusive as da Galácia, e vai abrir as igrejas na região da Europa, Macedônia e Grécia. Esse período é o ano mais ou menos 49 até os 51, porque ele saiu de Jerusalém, onde teve o concílio. Nós vamos falar bastante sobre o concílio hoje. E a terceira viagem missionária, novamente, ele vai passar por todas as igrejas da segunda viagem. Tem alguma outra a mais, aonde ele vai fundamentar igrejas, e na verdade foi uma viagem de despedida, né? Porque a quarta viagem, ele vai para Roma, que era o grande sonho dele, né? Ir para Roma e ali fortalecer a igreja que já existia, como nós falamos na carta aos Romanos. Bom, tudo indica que esta carta, segundo alguns estudiosos, foi escrita na terceira viagem missionária, ainda que alguns estudiosos falem que ela foi escrita logo após a primeira viagem missionária, por volta do ano 49. Por que alguns se apoiam no fato de ter escrito na terceira viagem missionária, já que ele tinha escrito muitas cartas? O fato de que ele fala assim em Gálatas 4,13, lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Então, nós entendemos que se trata já de
uma viagem passada. Então, ele teria escrito na segunda ou na terceira viagem missionária. É muito complicado a carta aos Gálatas, você falar quando foi escrita. Então, há quem fale que foi logo após a primeira, há quem fale que foi após a terceira, ou na terceira viagem missionária. Também tem aquela questão do conflito que há entre Paulo e Pedro. Então a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, porque nós já estudamos nas aulas passadas sobre a origem de Paulo e a vida de Paulo, o ministério de Paulo. Depois você pode rever estas aulas no nosso canal no YouTube. youtube.com/Cea de Profetas tem as aulas sobre a vida de Paulo, a origem e o ministério de Paulo. E nós falamos muito sobre os capítulos 1 e 2 da carta aos Gálatas, em que ele dá uma pequena narrativa, um resumo da sua trajetória, desde a conversão a caminho de Damasco, até a desavença que ele vai ter com Pedro, na igreja que havia sido fundada em Antioquia. Para nós agilizarmos nosso estudo, porque nós vamos falar da carta aos Gálatas em uma única aula, veja nessa tabela a ordem dos fatos de origem da igreja gentílica. Igreja gentílica porque é a igreja entre os gentios, os estrangeiros. Então, são datas aproximadas. Por volta do ano 40, o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio, pela primeira vez sobre gentios, como narra em Atos 10 pelo apóstolo Pedro. Por volta do ano 42, acontecerá a fundação da igreja em Antioquia. Quem vai para lá? Barnabé. Inclusive Barnabé vai até Tarso buscar Paulo para ir para lá também. Isso está narrado em Atos capítulo 11. No ano 44, Paulo é enviado por Pedro em Jerusalém para os gentios, quando ele vai a Jerusalém com uma viagem com Tito. 14 anos depois do seu processo de conversão. No ano 45, Pedro vai a Antioquia, e é nesse momento que há uma desavença, como nós já falamos, entre Pedro e Paulo. E eu já explico o porquê. E no ano 49, o concílio de Jerusalém, que anulou a obrigação da prática da circuncisão para os estrangeiros que se convertiam ao cristianismo. A desavença, só para refrescar a memória, foi o fato que Pedro estava junto com Paulo e os estrangeiros ali em Antioquia. Quando os judaizantes, que nós já vamos explicar o que é, né? É uma seita aí uma seita de judeus cristãos. Eles foram para Antioquia para ver o que estava acontecendo. Pedro dissimulou, fingindo para os judeus cristãos que ele não tinha relação nenhuma com os estrangeiros. Aí Paulo ficou muito bravo e falou: é um absurdo. Você até agora está aqui convivendo com os estrangeiros e agora você está desprezando os estrangeiros? Então isso aí está lá no capítulo 2, é uma história muito curiosa. Falando em judaizantes, vamos definir quem são estes tais judaizantes. Os judaizantes eram uma seita que surgiu em meio aos cristãos, que não queriam aceitar a direção apostólica a respeito da circuncisão, ou seja, queriam impor aos gentios novos convertidos à prática das leis judaicas, afirmando ser a única forma de chegar-se a Deus. Então, a carta aos Gálatas, ela tem o seguinte contexto. O apóstolo Paulo vai ministrar os Gálatas que estavam sendo influenciados por esses tais judaizantes. Então imagine que as igrejas foram fundadas, os Gálatas estavam crescendo, as igrejas fortalecidas, e alguns judaizantes, eles vão até a região da Galácia, e eles ensinam aos Gálatas que eles devem praticar as leis judaicas para se aproximarem de Deus. O apóstolo Paulo escreve uma carta combatendo isso, porque nós somos salvos pela graça, e não há necessidade, por exemplo, da prática da circuncisão. E em Atos 15 nós vemos isso confirmado, porque vai haver uma reunião entre todos os apóstolos ali em Jerusalém, incluindo Paulo, Barnabé, o apóstolo Pedro, Tiago, e assim por diante, para definirem o quê? Que todo cristão estrangeiro que acabou de se converter não precisa ter práticas da lei judaica, precisa apenas andar em santidade. E no caso, o bispo G vai falar muito sobre o tema circuncisão. O que é este voto de circuncisão que os judeus praticavam?
Bom, o voto da circuncisão era um voto que era feito com a criança recém-nascida. Ela, então, aos 8 dias de idade, era cortada aquela pele, que é aquela pele que cobre, né, o prepúcio. E ao cortar, seria uma marca que ficaria o resto da vida. Então, essa era a diferença daqueles que criam e tinham, vamos dizer assim, o seu chamado ligado a Abraão e aqueles que não tinham. Então, isso era uma prática dos judeus. Impedi-los de fazer isso seria também difícil, né? Porque a prática da circuncisão, para aqueles que já tinham nascido, já existia. Mas querer impor para quem nunca teve esse costume era terrível, né? Então, por isso que não foi uma prática realmente aceita. Isso diz, por exemplo, um judeu que se converte hoje ao cristianismo e quando o seu filho nascer, ele quer circuncidá-lo novamente, porque ele enxerga isso como uma tradição, vamos dizer assim, familiar. E aí? Eu acho que deve fazer. Eu acho que assim, tudo que a pessoa fizer por Cristo deve ser feito. O que eu entendo? Jesus levou sobre si tudo o que está no Antigo Testamento como lei. Agora, tem gente que quer carregar lei. Eu não posso dizer, por exemplo, que quem guarda o sábado é alguém que não é salvo, é alguém que não vai conhecer a Jesus, é alguém que está levando um fardo que não precisava mais levar, porque Jesus já levou esse fardo. Porque o que ocorre é que, às vezes, também nós não podemos nos sentir donos da verdade a ponto de invalidar a salvação, que é pela graça, por um ato contrário àquilo que nós pregamos e cremos. É muito delicado, né? Então, tem pessoas que guardam o sábado, tem pessoas que às vezes usam usos e costumes. De maneira nenhuma nós podemos alegar que aquelas pessoas vão perder a salvação por causa de usos e costumes. Estão carregando o fardo que não precisariam carregar. Se carregam por Cristo, glória a Deus, amém, eu prefiro não carregar. Mas já comentou o exemplo, né, que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, mas por uma questão estratégica, né? De testemunho. De proteção dele contra aquilo que ele iria enfrentar como pregador. E naquele momento, já Tito não teve que se circuncidar. Tito já era um outro momento e já não foi necessário. Vamos ler então o capítulo 3 de Gálatas, porque Paulo vai usar muito o exemplo de Abraão nesses capítulos 3 e 4. Vamos ler agora o capítulo 3. Vamos lá. Vamos lá, Carta aos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bispo G, ele fala sobre fascinação e ele acaba colocando aqui que a questão da lei é uma questão da carne, né? Não uma questão espiritual. Agora, ele usa o exemplo de Abraão, e Abraão foi o primeiro que praticou a circuncisão. Curioso, né, até usar Abraão. Né? Foi uma aliança que Deus fez com Abraão antes da lei de Moisés. Muito bem. E aí ele fala o quê? Que em Cristo nós somos herdeiros da promessa de Abraão. Que promessa é essa? Porque a gente vê tudo que ele fala, até complementando o que você tinha falado, que Cristo levou todo o peso, não há mais necessidade de práticas de lei. Mas que tal promessa é essa de Abraão que agora nós temos acesso? Então, a promessa foi feita a todas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias. Então, não estava ali determinado, em ti serão benditas a família, seus descendentes. Não, todas as famílias. Então, essa promessa que foi feita a Abraão, ela tinha que, num determinado momento, ela ser mundial, ela ser universal. E isso aconteceu no momento em que Cristo veio, porque Cristo não veio redimir os descendentes dos judeus, ele veio redimir o homem, num conceito muito mais amplo, muito mais profundo do que aquilo que a lei, vamos dizer assim, fomentava. Então, é importante nós termos essa visão. E quando se fala sobre fascinação, o que ocorre?
Nós mesmos vemos muitas religiões que têm rituais. E de repente esses rituais de passagem, rituais com roupas, vestimentas, tudo isso traz uma aparência, né? Porque a pessoa quer demonstrar exteriormente aquilo que está acontecendo interiormente. Então isso era um atrativo muito grande, tinham as religiões mistério e tantas religiões lá. Então a fascinação era isso, a pessoa vendo todos os rituais que os judeus faziam, queriam agora começar a ser como os judeus. Né? Um absurdo, alguém que era um gentio, que era alguém que não tinha esse tipo de costume, se deixar fascinar pelos conceitos da lei que já tinham se esvaziado diante da graça que Jesus trouxe. Agora, ele vai falar aqui sobre um conflito entre dois filhos, Israel e Ismael, para aprofundar exatamente este assunto. Nós vamos ler agora, Bispo G, e é um texto complexo, e eu poderia dizer até polêmico. Nós vamos ler agora e o Bispo G vai explicar para a gente. Vamos lá, carta aos Gálatas, capítulo 4. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Pesado aqui o exemplo, né, Bispo G? Mas bem fundamentado. Paulo era muito inteligente, né? Então a gente vê que ele faz algumas alegorias, e a comparação principal que ele fala sobre Agar e Sara. Aquela que teve o filho segundo, vamos dizer, um padrão humano, e a que teve segundo a palavra profética. Quer dizer, qual que viveu o milagre? Quem viveu o milagre foi Sara, que era o filho da promessa, algo que eles não poderiam ter, que esse veio de Deus. O outro foi gerado. Então ele foi gerado segundo a carne. Agora, no caso de Isaque, ele foi gerado segundo o Espírito, porque era impossível para eles terem esse filho. Vamos dizer, Abraão, a despeito da idade, nós podemos até falar, né, um homem com um determinado vigor, ele poderia ter um filho com 90 anos, que era mais ou menos a idade quando ele teve Ismael. Então, não seria tão difícil. Uma mulher jovem, Agar, quer dizer, circunstâncias da carne. Agora, já aquele que veio segundo a promessa foi algo que foi espiritual, profundo, vindo diretamente de Deus. E aí ele faz depois um outro referencial, porque ele pega o Monte Sinai. E o que é o Monte Sinai? O Monte Sinai é a lei, é onde foi dada a lei. E a lei foi dada no Monte Sinai, aí ele coloca ali, né, porque realmente é um istmo da Arábia, colocando como um local terreno. E que é a Jerusalém atual, porque o que é a Jerusalém atual, no caso do momento do apóstolo Paulo? Era uma Jerusalém que estava embaixo de uma sentença. Ela não duraria muito. Nós sabemos, inclusive, né, o próprio Jesus trouxe uma palavra, né? Se eles tivessem reconhecido o que era a oportunidade da visitação, a realidade de Jerusalém seria outra. Então, o que mostra? Mostra que a Jerusalém terrena, ela é limitada no aspecto das promessas, porque ela anda segundo aquilo que são as verdades da carne. Agora, a celestial, que é a marca do que procede de Deus do alto, foi o quê? A linhagem que veio e que procedeu de Abraão. E é muito interessante, Dani, que o apóstolo Paulo, apesar dele colocar em xeque as atitudes do povo hebreu, dos judeus, ele nunca pôs em xeque a eleição deles. Nunca. Por quê? Porque ele sabia que a origem era espiritual. Então ele mesmo, quando ele fala dos judeus, ele fala da eleição. Ele, no próprio livro, na carta aos Romanos. Então ele sabe o que são valores espirituais, porque o que ocorre é que às vezes as pessoas, numa forma, vamos dizer, até pejorativa, desprezam valores profundos. Tudo bem que a lei, quando ela foi escrita, ela tinha um objetivo. Ela se esvaziou
E ela se perdeu, mas ela foi o quê? Um aio, ela teve um porquê de existir. O próprio Jesus nunca desprezou a lei, ele veio para cumpri-la. Então é muito importante nós não desprezarmos valores espirituais. E aqui o apóstolo Paulo fala isso, mas ele deixa bem claro. Não despreze os valores espirituais, mas entenda que o que Deus tem preparado agora é uma superior aliança, que é uma aliança baseada não mais em promessas, mas baseada num sacrifício eterno. Então, se a lei e se a eleição por parte de Abraão, que veio através de Isaac, foi algo importante, agora a conclusão através de Jesus Cristo na graça, ele é o Espírito vivificante. Então, em termos espirituais, muito mais profundo. E aí vem então o capítulo 5, que ele vai falar exatamente daquilo que é o resultado da obra da carne, o que é a obra da carne e o que é o fruto do Espírito. Não é? Ele vai dar continuação a esse raciocínio, como ele usou já o exemplo de Abraão, de Agar, de Sara, e ele vai também agora, de uma forma muito mais direta, falar quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Né? Vamos ler então o capítulo 5. Vamos lá, carta aos Gálatas capítulo 5. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem, olha que interessante. No primeiro momento, ele fala sobre a questão da lei judaica. Aí depois ele fala assim, olha, a lei judaica, ela faz parte desse peso, um peso que é colocado sobre o homem que Cristo tirou. Mas, o apóstolo Paulo fala também, não quer dizer que agora também você vai ter uma vida libertina. E ele fala que agora você não precisa da lei para ter o entendimento do que é a obra da carne. Vamos lembrar de tudo aquilo que nós falamos, por exemplo, em João capítulo 16. Que o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito luta contra a carne, ele tem o fruto, como ele narrou aqui, todo o fruto do Espírito. A reação de alguém que está cheio do Espírito Santo. E ele fala das obras da carne. Então, aquele que está cheio do Espírito, ele não vai praticar as obras da carne. Então, eu não preciso ter uma lei que eu fale, essa não pode fazer, não. Eu sei que aquilo é uma obra da carne e eu não vou fazer, porque obra da carne é ação. Então, a pessoa ela tem a atitude, obra. Fruto é resultado. Então, ele fala o quê? Perfeito. Que a pessoa que vence a carne, ou seja, pessoa que não tem as práticas da sua carne, seus desejos humanos, animais, assim por diante, e que Satanás também instiga e assim por diante, ele tem o resultado que é o fruto do Espírito, como ele narrou aqui. Então é muito interessante o quê? Ele no primeiro momento fala que a lei ela tem um peso, mas ele também fala o quê? Que nós temos que andar em santidade. Porque senão, né, Bispo G? Aí desanda, né? Porque o Espírito de Deus habita em nós e ele não vai habitar com o que é o pecado, não vai conviver com a condição de pecado. Então, é interessante nós vemos que as obras, elas são muitas, o fruto é um só. Porque não são características, né? O que você falou é muito importante. Não são características que a gente busca, mas o que é? É um fruto completo. Quer dizer, não é que você só vai ter, eu vou buscar e de hoje em diante eu vou ser manso. Você buscou o fruto do Espírito, mansidão. Eu vou buscar agora a paciência, eu vou buscar... Não, é tudo um resultado, é um fruto de uma busca no Espírito que te leva, em primeiro lugar, a rejeitar as obras da carne. Porque você é consciente espiritualmente que aquilo que são as obras da carne vão te levar ao pecado, você os rejeita e automaticamente o Espírito Santo de Deus que está em você faz com que você comece a exercer
esse fruto. Se manifesta na tua vida e ele é completo. Não é um ou outro, como as obras da carne, porque a obra da carne pode ser lascívia, pode ser prostituição, pode ser inveja, pode ser glutonaria, mas aqui não, aqui é uma coisa só, é um único fruto. É o resultado do Espírito Santo através da vida do homem. Perfeito. Né? A bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Então, quando eu venço a obra da carne, que o Espírito luta contra a carne, eu venço a carne, é óbvio que cheio do Espírito Santo não tem como ter outro resultado. Cheio do Espírito Santo, meu resultado é mansidão, domínio próprio e assim por diante. Né? Muito bacana essa comparação que ele faz. E vamos terminar lendo o capítulo 6. Vamos lá, carta aos Gálatas, capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o homem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Está aí uma das passagens mais conhecidas, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Uma coisa óbvia, né? Se eu planto uma semente de melão, não tem como nascer manga. Não é? Então, aquilo que eu vou plantar, eu vou ter o resultado. Eu vou ter, é claro, né? Se realmente a semente vingar, né? Agora, o Bispo Geri fala um ponto muito importante. Ele fala sobre não se cansar de fazer o bem. E nós vemos um momento, né, que tem pessoas que ficam revoltadas depois de alguns anos, que falam assim, eu só faço bem, só faço bem. E por que o outro que não faz o bem está se dando bem? É engraçado, eu até ri, porque essa é uma verdade que é difícil nós podermos lidar. Que não é fácil fazer o bem. Porque fazer o bem, às vezes a gente acha que o resultado vai ser coisas boas que a gente vai colher na nossa vida do dia a dia, na carne, nós vamos ter aí um resultado melhor em determinadas situações, e não é bem isso. Nós vamos fazer o bem para o quê? Motivar aquilo que é a salvação de muitas outras pessoas. Se eu motivo, se eu sou alguém que estou fomentando a salvação de outros, você acha que o diabo vai ficar em paz? Que ele vai deixar barato? Obviamente que não. E aí é que entra o lado que nós temos que entender dessa guerra que a gente vive. Então o apóstolo Paulo, nós vemos aqui, ele que está escrevendo, meu Deus, o que ele passou, nós vimos na última aula, o quanto ele foi perseguido. E perseguido por fazer o bem. Já pensou se ele parasse? Eu vou deixar de fazer o bem, eu não tenho resultado. Não, o resultado dele é maravilhoso. Hoje nós estamos colhendo do resultado dele, da abnegação dele. E ele colheu também. Sabe por que ele colheu? Ele colheu uma comunhão tão profunda com o Espírito Santo de Deus, que ele é o responsável por ter escrito 1/3 do Novo Testamento. Então, a nossa medida, ela não pode ser baseada em benesses. Deus vai nos abençoar, é promessa, Ele cumpre, pode ter certeza. Mas o resultado, muitas vezes, de uma atitude tua, de fazer o bem, pode não ser aquilo que você espera num determinado momento. Agora, o que a Bíblia fala? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por que desfalecermos? Existe luta. Para você se manter fazendo o bem, não é fácil. E são muitos que desistem no meio do caminho. Eu acho que a gente pode até recordar um pouquinho o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos de Jesus, que foram 70, eles saíram, fizeram as mesmas coisas que os 12. Então curaram no nome, voltaram felizes, expulsaram demônios, e Jesus falou, olha, não fica alegre não que vocês fizeram tudo isso. Fiquem alegres que o nome de vocês está arrolado nos céus. Quer dizer, fiquem alegres que vocês têm referenciais nos céus de quem vocês são. Não é pelo que vocês fazem, não é pelo resultado. Quando veio o momento difícil de Jesus, ele começou a falar o que viria a acontecer, eles se escandalizaram e foram embora. Agora, os discípulos 12, eles já eram trabalhados para isso, preparados, mais íntimos de Jesus, e sabiam que não era troca. Evangelho não é troca. E eles sabiam disso. E eles sabiam, para quem nós vamos? Não tem cabimento, não tem mais jeito. É ir, não tem como voltar. Agora, mantendo firme, uma hora a palavra ela vai se cumprir e vamos ter a colheita, porque a colheita faz parte das promessas de Deus. É só não desfalecer.
O juízo de Deus é muito diferente da nossa forma como se trata, vamos colocar assim, né? Porque, por exemplo, tem um testemunho interessante, né? Na igreja que a moça falou assim, agora eu entendo algumas coisas, né? Porque antes eu ficava indagando para Deus, por que o outro ganha mais dinheiro, porque o outro tem poder, e por que eu ainda estou nesse momento difícil profissional. E aí ela contando que estava atravessando a rua e que ela ia parar num local. E algo falou assim para ela, não, vai para o outro lado. Ela foi para o outro lado da rua. De repente vem um carro desgovernado, bem no local onde ela pretendia ir, bate, pega motoqueiro, assim, com tragédia. Um acidente com tragédia. Isso aconteceu ontem. E ela teve um grande livramento. Então, tem que ter muito cuidado, porque nós vamos receber, é claro, a recompensa por aquilo que nós praticamos de bem. Mas a medida de Deus não é a nossa medida. Não é? Então, tem pessoas que têm muito, mas em outras áreas não tem. Uma família destruída, ou tem gente que tem muito dinheiro, mas tem uma enfermidade que o dinheiro não resolve. Né? E mais, não são salvas, não tem uma mais importante que a vida eterna. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando às vezes murmura ou reclama, Deus, por que isso, por que aquilo? Porque tem outras áreas que Deus tem te abençoado. Amém. Deus te abençoa na família, Deus te abençoa com saúde, Deus te abençoa com a condição de trabalhar, com força de trabalho. Então, Paulo está falando sobre isso, né? Não desista, continue praticando bem, porque a colheita virá. E um lado, Dani, que você colocou que é muito importante, é você ter a gratidão. Porque tem pessoas que sofrem e se entristecem por algo que eles não alcançaram e deixam de se alegrar por muitas outras coisas que alcançaram. E isso, diante de Deus, é uma ingratidão. Então, quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam, não é só cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há um propósito nas coisas daqueles que amam a Deus e que a bênção ela é completa, ela é conjunta. Não são fatos isolados que nós podemos basear a nossa vida. Então, às vezes nós entramos em determinadas esferas de guerra espiritual e nós sabemos, vai ter algum tipo de consequência, vamos lutar, guerrear. Vai ter algum tipo de perda? Vai. Mas num contexto maior, nós estamos avançando e tendo outros ganhos. E uma coisa é certa, se a gente não desfalece, se você não tem restituição, você vai ter algo chamado compensação. Reino de Deus não tem perda. Porque é uma verdade espiritual. O que o homem semear, ele vai colher. Você teve perda hoje pelo reino? Não é perda, é semeadura. No determinado momento vai colher, se não desfalecer. É incrível isso. Bom, estudamos aí a carta aos Gálatas, vamos para a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a Carta aos Gálatas, igrejas que foram fundadas na região centro-norte da Ásia Menor, atual Turquia. Apóstolo Paulo enviou esta carta para corrigir principalmente a prática dos judaizantes, uma seita que surgiu entre os cristãos que queria obrigar os estrangeiros convertidos a praticarem as leis judaicas. Paulo explicou a diferença entre lei e a graça através de Abraão e deixou claro que Cristo nos trouxe para a liberdade, não para a escravidão e rituais religiosos. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.